Do segundo ano do Colégio Potencial, espero que vocês estejam bem, né? Espero que vocês possam estar aí se recuperando, se guardando dessa quarentena, porque daqui a pouquinho estaremos de volta, né, nas nossas aulas presenciais. Enquanto isso, vamos dar continuidade justamente, né, às nossas aulas aqui à distância, né? Espero que vocês possam estar aí estudando, espero que vocês possam estar se atualizando, né, que é o mais importante nesse momento. Galera, como vocês viram, né, na aula passada, a gente terminou justamente todo o processo da Revolução Francesa, né, tanto o processo da Revolução como também o período e a era napoleônica, né, assim como era esperado, assim como era estudado. Hoje, galera, iremos continuar justamente, iremos dar início, né, ao novo assunto que é justamente a Revolução Industrial, tá bom? A Revolução Industrial, que foi um grande acontecimento histórico, né? É a Revolução Industrial que vai mudar de fato as relações de trabalho e as relações econômicas existentes no mundo, né? Lembrando que também é através da Revolução Industrial que essa questão das classes sociais vão surgir e vão ser aprimoradas, né? Exemplo, a burguesia e o próprio proletariado, né, que é a classe trabalhadora, tá bom? Então, galera, para a gente iniciar é necessário a gente entender, né, o processo da Revolução Industrial em larga escala. Então, hoje a gente vai trabalhar justamente uns temas, né, e umas características gerais desse processo da Revolução Industrial, tá bom? Então, como vocês podem ver aqui no quadro, a gente tem ponto por ponto do que foi essa Revolução Industrial e de que maneira ela contribuiu para essa mudança total, né, de pensamento social, econômico e político, tá bom? Então vamos lá. O primeiro ponto a se destacar, galera, é justamente, ó, a produção industrial em larga escala, né, voltada ao mecanismo mundial ou ao mercado mundial. Professor, o que significa isso, galera? Lembrando que antes desse processo da Revolução Industrial, a gente tinha uma forma de produção chamada de... Então, o que acontece, galera? Se você antes tinha esse processo de manufatura, né, onde tinha a participação direta da parte dos artesãos, né, uma produção em massa e coletiva, agora na Revolução Industrial você vai ter justamente a substituição desse processo de manufatura pelo processo de maquinofatura. E isso aí, galera, vai produzir algo em larga escala, né? Enquanto eu tenho uma semana, duas na manufatura daquele produto, eu vou ter já na maquinofatura um produto em 2, 3 dias. Então você vai ter uma superprodução, né? Passa a produzir em alta escala, mas antes disso, né, e diante disso, você precisa de fato ter um mercado consumidor. O outro ponto, galera, a identificar justamente com a Revolução Industrial é a especialização das tarefas, né? Então aí agora eu vou ter um especialista para cada tarefa exigida dentro dessa produção industrial. Então eu vou ter o cara que vai cortar o tecido, eu vou ter o cara que vai limpar os teares, eu vou ter o cara que vai alimentar a máquina com carvão mineral. Então você vai ter agora especialidade de cada tarefa, tá bom? O terceiro ponto é o uso intensivo de máquinas, né, na ideia de mecanização da indústria. Então essa indústria agora, ela deixa de ser manufatureira, ela passa a ser agora uma indústria maquinofatureira, né, uma maquinofatura agora. Então os trabalhadores, né, vão ser substituídos justamente por essa questão da máquina. Por quê? Porque a máquina acelerava esse processo industrial. Lembrando que, galera, dentro desse contexto, isso daí vai gerar uma verdadeira dor de cabeça para a questão da indústria. Por quê? Porque alguns movimentos, né, como o movimento dos quebradores de máquina, vão surgir na Inglaterra, onde homens vão invadir essas indústrias e vão quebrar essas máquinas, acusando que eles estavam perdendo seus empregos e tendo redução em seus salários após a chegada das máquinas, né? Então, para a gente ver que até esse processo de mecanização da indústria, né, e de melhoramento da indústria no seu período de revolução, também aí fez uma questão social, né, um grupo social aí se revoltar contra esse processo. Galera, o outro ponto é a modificação nas relações sociais, que é aquilo que eu falei no início para vocês. Você vai ter aí agora a burguesia e o proletariado, né? E aí várias e várias doutrinas, várias
ideologias vão abordar justamente esse tema, né? Existe um autor muito famoso sobre isso, que é justamente Karl Marx, né? É ele que fala a fundo dessa relação entre a burguesia, que era justamente os donos das indústrias, né? A classe mais alta, e o proletariado, que era justamente esse trabalhador, né? Esse cara que detinha ali o mecanismo, né? Que estava ingressado dentro das máquinas trabalhando. E como a gente pode ver, né, com o decorrer do tempo, a disputa entre os grupos, né, foi aumentando ainda mais, né? Aí você tem uma burguesia que vai se formar, uma burguesia agora capitalista, porque você acaba com essa relação mercantilista e feudal com a Revolução Industrial, e você agora vai ter o capitalismo, né, a ideia desse novo sistema econômico que é até hoje o nosso sistema econômico atual, tá bom? E o proletariado que vai sempre lutar e brigar pelos seus direitos, né, pela sua melhoria de trabalho, por salários mais dignos, e assim a gente vai ver ao longo do tempo dentro dessa questão da Revolução Industrial. Galera, outro ponto também é justamente isso que eu acabei de falar para vocês, né? O sistema econômico ele vai ser modificado, né? Ele vai ser substituído. E aí você vai ter, de fato, agora um capitalismo industrial, né? A gente vai ter justamente o capitalismo como doutrina principal econômica do mundo, né? Essa ideia da produção, essa ideia do consumo, a propaganda, o objetivo de vender aquele produto é justamente inspirado pelo capitalismo, né? Aquilo que o capitalismo dita para a sociedade, né? Como eu falo sempre para vocês aí quando a gente está em sala de aula, exemplo, essa ideia de sempre ter algo novo, mesmo sem ter a necessidade de ter, né? Isso daí é uma ideia do capitalismo, né? Essa ideia da propaganda, de imposição do produto, tá bom? Outro ponto, galera, é justamente a construção de estradas, né? E a melhoria no sistema de transporte, né? Com isso, o sistema de transporte daquele período ele passa a se aperfeiçoar, né? Você vai ter agora a locomotiva, você vai ter o barco a vapor em si, né? Você vai ter a evolução das máquinas, né? Na próxima aula a gente vai trazer justamente algumas invenções, né? Alguns pontos centrais aí dessa revolução industrial. Sem contar que, né, o principal de tudo, galera, o país pioneiro nesse processo de revolução industrial foi justamente a Inglaterra, né? Por quê? Porque a Inglaterra ela já tinha, né, os caminhos, né, e ela já tinha os pontos preparados e a disponibilidade, né? Então aí, falando-se de revolução industrial, né, a gente vai ter sempre a Inglaterra como o país mestre dessa revolução, tá bom? Então, galerinha do segundo ano, né, a nossa aula está chegando ao fim, é só a primeira parte, né? Espero que vocês estejam bem, em casa, se guardando, e até mais. Aquele abraço.